Esta é uma canalização em áudio de Cryon, por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa canalização é Os Três Ventos, e ela foi dada nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2013 em Saskatoon e Calgary, no Canadá. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra nos sites www.cryonportugues.com e www.faroldeluz.com.br. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Então, o tempo entre a última vez que eu falei com vocês e agora nem mesmo existe para mim. É tão difícil explicar para um ser humano linear como é não ter um relógio. Que todas as coisas ocorrem ao mesmo tempo. É algo estranho falar, pois o seu futuro para você não é conhecido e o seu passado não pode ser visitado. Portanto, para você, você está sempre no presente. Nós também. Mas nós chamamos isto de agora. E nós incluímos o passado, pois são apenas energias. E mesmo que as ações entre as dimensões não possam ser mudadas, as memórias do passado, sim. As influências energéticas podem ser reescritas em seu DNA, é parte do agora, muda você agora. Portanto, algo que você faz com relação ao seu passado, muda o agora. Então, o que você fez realmente? Você visitou o passado. O futuro que você diz é desconhecido para você e é desconhecido para nós, mas o potencial do que vocês podem fazer é conhecido. Conforme você muda sua mente agora de determinada forma, você muda os potenciais, portanto, reescreve o futuro. Este é o nosso agora. Nós vemos tudo ao mesmo tempo. Nos ajuda a dar a vocês o tipo de canalizações que daremos. Nós chamaremos esta canalização os Três Ventos. Muito desta informação foi dada em pedaços e partes ao longo de muitos anos. Vocês ouviram algumas das terminologias que foram aludidas, e agora nós gostaríamos apenas de esticar como se fosse um tapete. E isso conterá muitas respostas, talvez algumas controvérsias, porque vocês não concordarão com coisas que vocês ouviram no passado de outras pessoas. E é aí que o discernimento é seu, e sempre foi. Observar se as coisas fazem sentido, as coisas que direi, e usando o que vocês chamam de lógica espiritual. Em primeiro lugar, o ser humano e a alma do ser humano nós vemos como um só. E a verdade verdadeira é que vocês estão em 4 lugares neste tapete do tempo. Os 3 ventos são 3 de 4, e o outro lugar é a casa. É onde eu estou, e nós chamamos isto de vento porque não há vento quando você está em casa. Não há ação contra ou a favor, não há nada empurrando ou puxando. É tão difícil, se não impossível, descrever para vocês algo que é tão próximo de você, mas tão escondido, uma parte de Deus em você e como é estar deste lado do véu. Isso permanecerá oculto e precisa ser assim. Pois o teste da energia no qual você está como um ser humano precisa permanecer em determinada realidade e consciência para que vocês possam realizar o teste. Mas não há vento quando você está em casa. Você é uma parte da sopa de Deus, que é medida em partes inumeráveis, no entanto, todas são uma só. A própria essência do entrelaçamento representa Deus. Pode haver muitos, mas todos eles movem-se como um só.
Quando você está em contato com seu eu superior, você está em contato com o Um. Às vezes, os seres humanos pensam que eles vão receber mensagens dos anjos, e os anjos estão dando mensagem de outros anjos e assim por diante. Vocês veem uma hierarquia, mas não há tal coisa. Pois a sabedoria de Deus é a sabedoria que é uma sabedoria singular, é sempre a mesma sabedoria, a verdade é a verdade. E porque vocês têm uma parte de Deus em vocês, vocês se tornam conscientes da verdade tudo de uma vez só. E é por isso que vocês podem pegar um ser humano que está despertando em outra parte do mundo, que é estrangeiro para você, falando outro idioma, que é estranho para você, e se você perguntar determinadas coisas para ele, ele dirá as mesmas coisas nas quais você acredita, porque isso está vindo diretamente do mesmo lugar. Portanto, honre a sua intuição conforme nós prosseguimos, aquela parte da sua mente que discerne conforme nós caminhamos. E alguns de vocês poderão literalmente ver sobre o que falamos, os três ventos. Ser humano, não há nada mais honrado do que os três ventos. Eles representam os três estágios nos quais os humanos estão. 2 deles são breves e um deles é mais longo. Há o vento do nascimento, há o vento da existência e há o vento da transição. Em suas palavras, vocês diriam nascimento, vida e morte. Nós não usamos essas palavras. O vento do nascimento é diferente de apenas o nascimento, pois o nascimento para vocês é o evento físico real, e o vento do nascimento é você logo antes de entrar. Em cada um destes casos, nós começaremos dispensando as falácias e dando a vocês as regras, a verdade. Portanto, vamos discutir o mais que pudermos e começaremos com o vento do nascimento. Você está pronto para retornar para o planeta. O que está envolvido? Que energias giraram ao redor para te trazer para este lugar? Quem é capaz de estar no vento do nascimento? Estas coisas são difíceis de descrever, pois não são lineares. Mas você está consciente apenas de coisas lineares. Portanto, estamos falando sobre retornar depois, talvez, de uma vida que você viveu antes. Portanto, você esperaria no vento do nascimento que você está prestes a se reconectar como um ser humano com o planeta de determinada forma. Portanto, quais são as regras disto? Conforme você se conecta novamente com a humanidade, deixe-me dizer o que não é. A primeira coisa que você deveria saber é que o ser humano é único. Neste planeta, vindo e indo, os humanos são sempre o mesmo. Eles sempre têm um eu superior, cada simples humano. A estrutura do DNA e os potenciais interiores são idênticos. E a única coisa que diferencia um do outro no DNA será o registro akáshico. Mas o registro akáshico sustenta dentro dele a habilidade e o potencial para uma enorme energia, dependendo do que vocês fizeram em vidas passadas. Se você despertou para potenciais espirituais, há mais energia do que se você não tiver despertado. Portanto, a criação de uma velha alma iluminada está literalmente disponível no vento do nascimento. Pois é o que vocês fizeram antes. Quem você foi, o que você realizou, se você despertou anteriormente, se você trabalhou nos quebra-cabeças da luz ou não. Portanto, o registro akáshico não é apenas um registro de quantas vezes você esteve aqui, mas o quanto
de conhecimento espiritual você despertou para. Pois naquela biblioteca sobre a qual eu falei anteriormente, que você capta e sustenta durante sua vida e passa de uma vida para outra, isso ajudará você a saber como será a próxima vida. Devido ao axioma que nós já demos anteriormente, que diz que você nunca precisa reaprender nada. Uma vez que você abre a porta, tudo está disponível, todas as vidas, todos os aprendizados. Portanto, o que estou prestes a dizer a você é isto: o ser humano é uma parte de Deus. Único, não é um animal. Animais têm seus próprios tipos de energias, até alguns deles têm algum tipo de alma-grupo. Os animais existem por vários motivos, e nós já falamos antes. Todos eles são parte do equilíbrio de Gaia e também alguns amigos da humanidade. Eles sustentam a energia, às vezes eles amam. Eles encarnam dentro de seus próprios grupos, muitas vezes. Seus próprios grupos de alma retornando como animais, muitas vezes como outros animais. Mas ouçam isto: nunca eles cruzam a barreira para um ser de eu superior. Animais não são o que vocês costumavam ser graduando-se para humanos. Mas é muito fácil para os humanos pensarem isso, pois esta é a forma como funciona a escola. É assim que as coisas lineares funcionam. Vocês graduam para níveis superiores e se tornam melhores. Portanto, aqueles que olham para o esquema da vida dirão que vocês começaram com animais e depois se tornam humanos, mas não é assim. O ser humano tem um belo eu superior. É a alma central de Deus. E o quanto disso você pode aceitar e abrir a porta enquanto está vivo, é o quão iluminado você se torna. Há um imenso planejamento para colocar você no vento do nascimento. O que você realizou da última vez se realizou. Quem foi você e o que você fez? Que energias você começou que ainda não foram completas? Que grupo de alma, em qual grupo de alma você estava? Quem eram seus pais? Vocês estão em acordos para se tornar seus netos e bisnetos? Há tantas coisas que acontecem nesse planejamento e cada caminho de vida é diferente, é único. E os humanos não gostam do fato de não haver nenhum manual de instrução que diz é isso que acontece. Porque a humanidade é muito mais honrada do que isto. Deixe-me dizer-lhe algo que acontece, o qual nunca discutimos dessa forma antes. Há certos atributos que os humanos recebem depois que estão aqui. E nós chamaremos de atributos criativos. Eles são, na verdade, quase quânticos. São necessárias várias vidas para completar. Portanto, o que acontece com os criativos é que eles passam por uma série de inúmeras vidas, como se fosse uma só, para poder ter uma completude. Artistas famosos retornarão. A primeira coisa que eles querem fazer é pegar o pincel e continuar, e é isso que eles fazem. Compositores famosos, poetas famosos, escultores, e eles retornam e continuam. Alguns dos mestres da antiguidade, e vocês tocam essa música clássica e dizem: por que eles não fazem música assim mais? Vocês estão errados, pois eles estão aqui novamente. E, portanto, os criativos e a energia que eles estabelecem, as energias são diferentes dos outros. Portanto, no vento do nascimento, você permanece lá como uma criatura totalmente única, pronta para retornar. Você não chega com um papel em branco, você precisa saber isto. Os únicos que chegam como uma folha em branco total são os novatos. Falaremos sobre isso no próximo vento. Mas esta é uma sala de velhas almas.
Há aqueles que podem ler o seu registro akáshico, e eles não estarão lendo todas as vidas. Eles lerão aquelas que se pronunciam, aquelas que têm profundidade, onde você realizou coisas, ou talvez, pior, quando você não realizou. Ou quando coisas dramáticas aconteceram, tudo isso é baseado em potenciais energéticos. Vocês ouvirão isso novamente. Você está prestes a retornar. E sobre você estão todos estes potenciais e possibilidades. Você está retornando como parte da família. Onde você estará, o gênero que você assumirá e o lugar onde você estará dentro daquele lugar, tudo isto é parte do planejamento. A coisa mais difícil para eu descrever para você é o planejamento, pois este planejamento específico não é linear, não é algo que você veria em uma planilha, pois ele é baseado em energia e é baseado na família. Se você despertou, há potenciais lá que não estão lá se você não tiver despertado. Portanto, uma alma antiga irá talvez para um outro lugar onde uma alma mais nova não iria. Tudo no vento do nascimento. E você está pronto para isto. E nós falamos sobre aquele momento antes, logo antes de você entrar no planeta. A alma antiga, especialmente a velha alma na nova energia, é completamente diferente no vento do nascimento. A velha alma que despertou várias vezes e que está retornando com aquela biblioteca preenchida com propósito espiritual, está confortável com o processo. Lembra-se de forma integral as coisas pelas quais passou. A velha alma não será sujeita a algumas das energias que empurram e puxam uma alma mais nova. A velha alma já estabeleceu sua mente como parte do planejamento sobre aquilo que eles vão fazer. A velha alma talvez tenha sabido disso antes de partir. E essa é a diferença. Nós dissemos a você, em canalizações anteriores, algumas das diferenças interessantes entre novos humanos e aqueles como vocês. Nós dissemos que o DNA muda o que você proveu através da sua iluminação e conhecimento. Isso trará uma criança de antes, na próxima vez que você chegar, que se lembra como ler, que não precisa ser ensinado nada, que pode caminhar mais cedo, falar mais cedo, porque ela se lembrará, porque a ponte em seu DNA está começando a ser completa entre o que era e o que é. Portanto, o ser humano que nasce não é como aquele que tem um papel, uma página em branco, que precisa aprender tudo. Você vem com um modo de completude, e conforme seu cérebro se desenvolve, ela então se lembra quem é. Esta é a promessa da nova energia, especialmente depois de 2013, vocês verão algumas mudanças em suas crianças conforme elas chegam. Aquela cobertura de um planeta que seria destruído não estará entre elas. A promessa de um planeta caminhando para áreas não mapeadas, de uma nova energia para ser descoberta, estará sobre elas, e haverá todo um novo grupo de ferramentas. Tudo isto para dizer, observem estas coisas, tudo no vento do nascimento. Eles estão prontos para vir, todos vocês participaram nisto. Cada um nesta sala participou nisto. Não há nenhum novato aqui. Nem todos vocês são velhas almas. Vamos dizer, tem havido centenas de vezes, mas todos vocês já estiveram aqui antes. Torna interessante, não é? Pois a absorção deste conhecimento é diferente entre vocês. Muito diferente. Alguns escorregarão
através dele. Outros serão despertados por ele. Nós chegamos agora no vento da existência, naquilo que vocês chamam vida. Vamos dar a você as regras, em primeiro lugar. As coisas que não são. Não importa o que tenha sido dito a você neste planeta, você não está aqui para ser punido. Ou como punição. Você não está aqui para ser testado. Nós chamamos isso de um teste. É um teste de energia. Que Gaia então mede e passa para o próprio tecido do grande Sol central. É uma medida da Terra. O teste é se os humanos podem mudar esta medição. Este é o teste. Os humanos não estão aqui para serem testados. Vocês estão aqui como família. A ponte entre o vento do nascimento e o vento da existência é onde você remove tudo o que você conhece sobre a verdade. E você não está mais consciente que você é uma parte do universo, do próprio Deus, de onde você veio, ou aquilo pelo que passou. Você desperta para potenciais de lembrar-se destas coisas se você tiver aprendido, ou então aprenderá pela primeira vez se você já não fez isso antes. Velhas almas não necessariamente despertam. Às vezes, uma velha alma que tenha tido uma vida anterior muito profunda e difícil, vão passar por esta vida como umas férias, sem nunca despertar. Mas você sabe que são velhas almas quando você as encontra, pois você pode ver nos olhos delas. Alguns de vocês até se casaram com estes. E eles podem não estar aqui em uma reunião como esta, mas é isso mesmo que atraiu vocês. E é por isso que nós dizemos que não há regras que dizem que você precisa estar aqui, que você precisa despertar, que você precisa ajudar o planeta, que você precisa enviar luz. Não há. Você tem que. Meus queridos, é algo complexo, variado. E desta vez, alguns estão simplesmente aqui para sustentar a energia de quem eles são. E da próxima vez, eles farão o trabalho. E alguns de vocês tiveram esses atributos e é necessário. É como um tempo de recalibração. E alguns de vocês diriam, bem, é uma perda de anos ou mais, mas não é. Também não é uma perda de tempo quando você sai 3 semanas de férias. É algo complexo. Tem tudo a ver com o tempo das coisas que vocês fazem aqui durante o vento da existência. Quem é você? Quantas vezes você já esteve aqui? Dependerá daquilo pelo qual você passará. Isto não tem nada a ver com contabilidade espiritual, não tem nada a ver com punição ou recompensa, tem a ver com aprendizado. Aqueles que já estiveram aqui mais frequentemente saberão melhor o que fazer sobre as condições que eles encontrarão quando chegarem. Vocês podem colocar isso em 3 categorias. Novo em aprendizado e antigo. Os novatos se mostrarão como eles precisam fazer, pois o planeta expande em sua população. Vocês podem saber que eles são novatos em 1 minuto, pois vocês dirão A e eles dirão B. Você pede a eles para ir para a esquerda e eles virarão à direita. Eles não têm nenhuma ideia sobre nada e isso se mostra. Eles não sabem como funciona a vida e você bate na sua cabeça porque você não pode acreditar que alguém pode ser assim. Eles são novos. Eles não sabem sobre a natureza humana, sobre a consciência humana. E eles são aqueles que podem ser enganados facilmente por um ser humano que deseja enganá-los. Eles são inocentes ao máximo em todas as direções. E vocês já viram seres assim. E eles precisam retornar várias vezes antes de começarem a compreender todo o processo de como funciona a vida. Portanto, há sempre vários deles.
E eles não estarão numa reunião como essa, eles se sentirão melhor em uma reunião sobre como os humanos funcionam. Alguns deles fazem fila para estar num psicólogo, para descobrir como os humanos funcionam. Isso às vezes os levará à pobreza, pois eles não têm nenhuma ideia do que fazer de um lugar para o outro e eles cometem erros. Vocês os veem como inocentes e tolos. Eles são. E a propósito, você também. Você chega até um certo estágio onde você vem para o planeta e você está consciente de como as coisas funcionam e então você se torna um aprendiz. O que mais está aí? Essas são aqueles que são os potenciais despertos, pois esses são aqueles que têm o potencial de vir para um lugar como esse, ouvir a verdade, reconhecê-la ou não. E se for um ou não, apenas significa que ainda não é o tempo. O tempo das coisas é tudo. Meu parceiro pergunta várias vezes, ele disse, por que eu preciso despertar para a verdade no meio dos meus 40 anos de idade? Teria sido tão mais divertido se acontecesse quando eu tinha 30, é o que ele disse. E eu disse a ele que tem a ver com o tempo das coisas. Tem a ver com colocá-lo na idade que ele precisava estar para fazer o que ele faz agora e também o que ele fará a seguir. Eu chegarei lá. Portanto, meus queridos, nessas 3 categorias, a maioria daqueles que estão nestas cadeiras estão na 3ª categoria, isto é, da velha alma. Aqueles que despertaram e estão sentados, esperando pelas instruções sobre o que fazer a seguir. Pois eles conhecem seu caminho de vida. Eles sabem por que estão aqui. Eles sabem que a Terra precisa deles. E cada caminho é diferente. E, portanto, eles estão sentados nesta sala agora. E é assim que funciona, velha alma. Pois alguns de vocês despertaram muitas vezes. E sua biblioteca é espessa, está cheia de propósito espiritual. E alguns de vocês acabaram de despertar, alguns de vocês, nesta vida. Mas você é uma alma antiga. Agora, isto pode ser complexo. Mas você também tem uma biblioteca do registro acástico. Isto quer dizer, o que está lá que é verdade e que você pode acessar, que talvez você não tenha vivido pessoalmente, mas está lá de qualquer forma. Agora, isto é muito difícil, mas agora eu trago esse tema, um tema que eu não trouxe desta forma antes, portanto, ouça atentamente. Se é verdade, querido ser humano, que você foi semeado por uma raça ascensa, isso quer dizer que eles estão em seu DNA, tudo o que eles sabem está em seu DNA. Vocês sabem para onde eu estou indo, não é? Isso significa que você pode despertar para grandes quantidades de verdade, as quais você nunca vivenciou, porque estão lá, porque eles deram a vocês. Isso vai além do seu registro acástico, até um registro acástico espiritual quântico que pertence àqueles que semearam vocês. E vocês começam a acessar a verdade do universo, da galáxia, da existência de Deus, muito além da sua idade. Esta é um novo atributo da nova energia que eu gostaria de dar a vocês hoje. O aprendiz, o segundo atributo do tempo, é sempre guiado por uma velha energia chamada karma. Portanto, vamos dizer de forma direta o que é. O karma são negócios não finalizados de uma vida para outra. Ele empurra e puxa vocês para áreas e não tem nada a ver com predestinação, tem tudo a ver com predisposição. Se você tiver muito karma, você então é predisposto a mover-se à esquerda ou à direita quando certas condições acontecerem, baseado na energia com a qual você veio que empurra você para lá. Nós demos a vocês informações em 1993, no livro 1 de Cryon, sobre a velha alma,
aquele que estava lendo o livro tem a permissão de abandonar seu karma totalmente e assumir o leme de sua própria energia e conduzi-lo para uma terra iluminada. E nós continuamos a dizer isto, e que você saiba que o karma é um sistema antigo de aprendizado e você já está além dele. É necessário, ainda está aí para os aprendizes. A propósito, karma não está nem mesmo disponível para o novato. O novato que chega não tem uma energia de onde puxar, por isso eles não têm nenhuma ideia do que fazer. Mas a segunda, terceira ou quarta vez, eles começam a limpar a energia que eles produziram como um humano que não tinha nenhuma ideia do que fazer. Então isso puxa e empurra eles para outros lugares, e isto sim é kármico. Eles então vêm com uma família kármica. Eles vêm com grupos kármicos. Mas você não precisa. Uma vez que você deixa o karma, você separou aquela energia completamente. Isso significa que da próxima vez que estiver aqui, querido ser humano, querida alma antiga, você pode planejar. E o que queremos dizer com isto é que você pode planejar hoje aquilo que você fará da próxima vez que estiver aqui. Mas eu advertirei você. Não planeje de forma tridimensional. Você planeja isto com o amor do eu superior juntos. Alguns de vocês já tiveram essas sessões e vocês sabem o que farão. Claramente. Alguns de vocês sabem onde estarão claramente. Isto é parte da nova energia que fala com você de forma clara. Eu quero falar sobre contratos, pois isso é algo mal compreendido. Alguns de vocês virão e dirão, estou aqui fazendo o que eu deveria fazer nesta cidade porque este é o meu contrato. E outro ser humano virá, talvez com uma oferta melhor, talvez seja algo romântico, talvez seja algo espiritual, e parte de você tende a ir naquela direção, mas diz, eu deveria ou não deveria? E então você diz, meu contrato é permanecer aqui e fazer isto, e eu te darei uma palavra que você deveria lembrar. Isso não faz sentido. O seu contrato está com uma tinta invisível. E cada simples dia da vida de uma velha alma pode ser reescrito. Você sabia disto? O único contrato que você tem, velha alma, é estar aqui, e isso já foi preenchido. Agora, pegue a caneta e escreva a cada dia. E então, se vem uma sincronicidade e te leva para uma outra área, veja pelo que é aquilo que você pediu. Sinta conforme ocorre, é verdade, não é, deveria ser ou não, e vá com seu sentimento intuitivo. E escreva com uma tinta que é invisível e que desaparecerá amanhã conforme você escreve algo ainda melhor. Um contrato não é algo que você tem hoje e que é linear, pelo qual você precisa passar. Portanto, quando você usar a palavra, use de forma apropriada e compreenda que é dia a dia. Velha alma, neste momento, você nunca teve uma oportunidade nesta nova energia de mudar o vento da existência, como agora. Nestes próximos anos, você decidirá. Coletivamente, vocês decidirão. Neste planeta, várias coisas, através de um atrito muito lento, de uma velha energia morrendo, vocês ganharão a mão elevada, haverá maior integridade, as velhas almas o criarão. O próprio planejamento do que se trata a Terra começará a se formatar. E, eventualmente, alguém chegará com uma ideia de uma aliança de nações e promessas de ajuda uns para os outros. Eu já disse isto antes. Haverá gerações futuras que olharão para trás. Tudo que está antes de 2012, eles verão esta como a era bárbara. E vocês verão civilização como vocês a conhecem. Começou em 2013. Esta é a promessa deste ponto de demarcação.
O vento da existência é você trabalhando com o quebra-cabeça, velha alma. E você não está com karma e você não está em contrato. Você está no modo de manifestação. E pode não parecer assim, mas dê uma chance a isto. Nós já dissemos isso antes, quando você começar a sair do modo de sobrevivência e se preocupar com cada simples coisa, você começará a entrar no modo de manifestação. O modo de preocupação é aquilo que seus pais o ensinaram, e vocês sabem, vocês podem ouvir seu pai e sua mãe falando em sua mente. Conforme você se preocupa com as coisas com as quais você se preocupa, você herdou isto. Não é o que os seres iluminados fazem. Eles manifestam o que eles precisam, eles não se preocupam com o que eles não têm, pois virá para eles quando precisarem. E o exemplo foi claro, e nós demos a vocês várias vezes, com os israelitas no deserto. Aqueles israelitas, por 40 anos, tinham tudo o que eles precisavam e era oferecido conforme eles andavam em círculo. E eles se preocupavam a cada dia. Peguem o exemplo do que eles tiveram lá, não o que eles fizeram com aquilo. E o último vento, o vento da transição que vocês chamam de morte. O que eu posso dizer a você sobre isso que você já não saiba? Eu acho que posso falar muita coisa. O primeiro, as regras. Você não sabe o que você não sabe. Você não sabe quando acontecerá. Nós precisamos manter alguns de vocês aqui por muito tempo, pois vocês não terminaram aquilo que começaram. Outros de vocês precisamos que vocês façam a transição logo. A propósito, nós não temos relógios, então não leia nada quando dizemos logo. Mais cedo do que tarde. Pelo mesmo motivo, nós precisamos de você em um lugar quando você é jovem. Nós precisamos manter o desenvolvimento do que você está desenvolvendo agora, pois você despertará para isso e será jovem. Precisamos que vocês tenham determinada idade para poder concorrer à presidência, para assumir um estado iluminado diretamente para o parlamento. Nós precisamos ter vocês jovens por alguns motivos que deveriam ser muito óbvios para vocês, conforme vocês pensam nisso a partir da nossa perspectiva, velhas almas. Portanto, você não sabe. Jogue fora o medo do que você não sabe, para compreender que essas coisas têm motivos que são profundos e que você ajudou a planejar. O próprio processo de despertar ajuda a decidir quando você transferirá a energia. Eu quero dar a você um atributo sobre o qual pensei. A morte é algo temido. No senso corporal, você pode ver isto na Terra, que tudo sobrevive, e a última coisa que qualquer coisa deseja, mesmo uma bactéria, é morrer. A sobrevivência, então, empurra você para a vida, e ninguém simplesmente caminha para a morte sem temer. E isto permanecerá assim. E deveria ser assim. Mas há um presente para você que nós damos a você e você nem mesmo sabe. E eu direi o que é. No momento da transição, quando o coração para e você dá a última respiração e você respira e o outro não vem, e nós sabemos que a transição está acontecendo, nós estamos lá, estamos lá. E todos os anjos.
O grande sol central está lá. E eles acendem uma luz que coloca você em paz para que o medo não exista. E em uma fração de segundo, você sabe que está tudo bem. Você pode chamar de um anestésico espiritual. Nós chamamos o presente do céu. Para que o vento da transição, de um ponto de vista quântico, seja belo. Que você não vá daquele instante com medo. Quando você percebe que não vai dar a próxima respiração, é apenas por um segundo. E então se vai. E você move para o processo de uma lembrança de 3 dias de quem você é. Parte de você permanece aqui. Parte de você está conosco. E tudo isto é belo. Alguns humanos passaram por experiências de quase morte e explicaram da melhor maneira que puderam, e eles retornaram diferentes. Ó, seres humanos, eles viram uma parte, eles viram a asa de um anjo. E quando eles retornaram, eles disseram: vocês não acreditarão. Eu fiquei morto por um instante e eu não pude acreditar. Foi belo, eu ouvi músicas. Pergunte a eles. E eles dirão. E este é o nosso presente, sobre o qual nunca falei antes. O presente durante a transição. Não há uma permanência na morte, ser humano. Os únicos que permanecem na dor da morte são aqueles que permanecem e não sabem onde você está. E eu direi onde você estará. Fora de 3 dimensões. Mas você poderá vê-los. Cada um que você amou e perdeu, meu querido, ainda está aqui. A rede cristalina contém sua memória. Alguns deles movem-se para serem seus guias. Os pais que você amou e perdeu estarão com vocês até a última respiração, de certa forma, segurando suas mãos. Isso é algo complexo. Seres humanos, vocês precisam saber que o seu grupo de alma pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Nós já demos esta informação antes. Eles podem estar reencarnados como outros seres humanos e ao mesmo tempo estar junto com vocês como guias. Não faça a pergunta como. Porque apenas em 3 dimensões vocês podem começar a imaginar essas coisas e elas não podem ser explicadas. É um belo sistema. A morte não tem um ferrão. Se você perdeu alguém que você amou, eu quero que você se lembre disto. Eles podem parecer quietos e frios, e que tenham ido para sempre. Isto é apenas em 3 dimensões. Esta não é a verdade. Vivos e bem e olhando para você, com você. Para ver, você vê a energia do amor que eles representam. Eles não se foram. Estes são os 3 ventos por hoje. Eu amo falar sobre essas coisas, pois elas estão próximas a mim. Eu trabalho com os 3. Estou trabalhando com esses 3 ventos agora. A energia que é Cryon é um grupo, assim como todos vocês são. E a parte do grupo, neste momento, que está consolando aqueles que estão no vento do nascimento, estão dizendo: vai estar tudo bem. Estão dando boas-vindas àqueles que estão na transição, que sabem que tudo está bem. E trabalhando com aqueles na existência que não têm tanta certeza. Este é o papel do Espírito, através do Eu Superior, que é seu. A descoberta do Deus interior. O plano é belo, meus queridos. E assim é.